Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Estamos em mais um vídeo aqui de mistérios, misteriosos, sombrios. E estamos no canal do Elton Davel. Por que eu não estou inscrito, pessoal? Para ensinar vocês como se inscrever no canal. Você vem aqui e clica em inscreva-se. Tá feito o tutorial, não deixe de seguir ali o canal do Elton. Fui até Amityville, o endereço mais temido da América. Vamos ver. Durante meses, vocês pediram esse vídeo. Nos comentários, nas DMs, sempre o mesmo nome. Amityville, um endereço que o mundo inteiro aprendeu a temer. Numa madrugada, algo aconteceu ali que chocou os Estados Unidos. Pessoal, eu até tenho medo de Amityville, mas vocês conhecem Osasco? Um dos casos mais bizarros, talvez o mais perturbador já contado aqui no canal, porque essa história realmente mexe comigo. O que existe naquela casa? Por que ela nunca conseguiu apagar o sangue de suas paredes? Agora, chegou a hora de voltar para onde tudo começou. Casa meio bizarra mesmo, né? Bem-vindos a Amityville. Isso daqui eu conheço, isso daqui é do Ghostbusters. Os caça-fantasmas. Os caçáveis slime. Você já entrou em uma casa onde o ar parece pesado? Onde cada som parece carregar algo escondido? Quase como se as paredes respirassem junto com você. Hoje, eu vou te levar para um dos casos mais famosos da história do terror. Um caso que não só marcou a cultura pop, mas também foi descrito pelos próprios Warrens como o mais aterrorizante de suas carreiras. Os Warrens, o que são? São escritores de terror? Desculpa, deixa nos comentários aí porque eu não sei sobre não. Mas uma coisa é certa, ambientes carregados de energia ruim a gente sente assim que a gente entra. Por exemplo, quando vocês entraram na live, o que vocês sentiram? Exatamente, bem-estar, o que é diferente. Eu tô falando de Amityville. Is probably one of the most haunted homes in the world. It's certainly one of Das the most casas publicized haunted mais homes in divulgadas the do world. mundo. O ano era 1975. George e Cat Lutz, recém-casados, estavam procurando uma casa para começar a vida nova, junto com os 3 filhos dela de um casamento anterior. E encontraram uma mansão enorme, com vista para o canal em Amityville, Long Island. Janela bizarra, né? Olha só que arquitetura. Preço muito abaixo do mercado. E você já imagina por quê. When you look at enough homes, you get a sense for what feels good to you and what doesn't. This house had no reservations for us. It was the answer to so many different things that we thought would be perfection of a sort. Normalmente, quando é barato as coisas, você tem que desconfiar. Às vezes é sorte. Você pega uma coisa assim, você comprou porque a pessoa não tem noção do que ela tá em mãos e tá vendendo mais barato porque tá precisando de dinheiro. Mas a maioria das vezes, simplesmente é cilada. Quando é esmola demais, o santo desconfia. Na hora da visita, eles até foram informados. Olha, aqui aconteceu uma tragédia. Uma família inteira foi assassinada enquanto dormia. Mesmo assim, a casa parecia perfeita. 4 andares, garagem para barcos, um jardim enorme. Era a chance de ter um lar dos sonhos e eles toparam. Pra quê? Garagem pra barco? Só que desde o primeiro dia, tudo parecia errado. George começou a sentir frio constante, mesmo quando a lareira estava acesa, e se tornava cada vez mais irritado, paranoico. Cat tinha pesadelos horríveis, sempre envolvendo a da família que morava ali antes. As crianças também começaram a mudar. A mais nova, Missy, dizia ter uma amiga imaginada chamada Judy, que segundo ela era um porco demoníaco com olhos brilhantes. Ah, Peppa Pig. Não sei, mas pode ser que a origem da Peppa Pig é foda. Seja por conta disso. Sempre desconfiei. Ela toda torta olhando pra gente. Imagina ouvir isso de uma criança de 5 anos, né? Com o passar dos dias, os fenômenos se intensificaram. Não só as portas se abriam sozinhas, como as janelas também se fechavam com estrondo. A família testemunhou o aparecimento de manchas estranhas nas paredes e um cheiro como se viesse direto do inferno, invadindo alguns cômodos. Que bizarro. E pior que no nosso racional você fala assim, poxa, vamos sair da casa, entrega a chave e vamos embora. Imagina só, eles já fizeram provavelmente um contrato, tem ali sonhos depositados e eles ficam ali desconfiando que pode ser coisa da cabeça deles, até que eles não tenham mais cabeça. Além disso, George acordava às 3h15 da manhã todas as noites, sempre no mesmo horário. E depois descobriram que era exatamente a hora em que os assassinos
tinham acontecido. Bizarro mesmo. Eu tô indo dormir 3h15 da noite. O que será que isso significa? Insônia. Mais bizarro, eles chamaram um padre para abençoar a casa. Durante a bênção, o homem ouviu uma voz grossa e furiosa que dizia: "Saiam daqui!" Ele nunca mais quis voltar. Em menos de um mês, a família estava à beira da loucura. Sai agora! Não vou sair não, acabei de pagar o aluguel. Sai! Eu não vou. Os incomodados que se retirem. Olha, eu não vou avisar 3 vezes. Então vai, aviso então 3 vezes. Não quero também. Você não manda em mim? I was sprinkling holy water, and I heard a rather deep voice behind me saying, "Get out." It seemed so directed toward me. I was really quite startled. Bom, ele falou assim, olha, uma voz estava falando comigo e disse... Get out! E ele disse que tinha sido diretamente pra ele essa voz. Mas às vezes não, tá? Nunca aconteceu com você, não. Uma pessoa faz assim na tua direção, daí você pensa consigo, olha só, não conheço a pessoa, mas vou acenar de volta. Aí você acena, você olha pra trás, é o marido da pessoa que tá vindo assim. Não era pra você. Esses equívocos acontecem. I felt a slap at one point on the face. George passava horas obcecado, cortando lenha compulsivamente, como se fosse possuído. Cat dizia que uma presença invisível a tocava e a abraçava durante a noite. E os filhos gritavam com medo de vultos que apareciam nos quartos. Bizarro. Isso daqui é muito difícil, porque não é uma pessoa que tá aparecendo, né? É uma pira coletiva. É entregar a chave mesmo. Nesse caso aqui, não tem que fazer, não. Na última noite, eles fugiram, deixaram tudo para trás. Móveis, roupas e até a comida no prato. Eu ia ficar grato se eu fosse assombração. É tão gostoso quando você sai, chega em casa, tem uma comida pronta assim, daí alguma coisinha você tá com fome. To describe fear and the depth of what fear can do within you is hard to verbalize. To describe evil, which has no boundary, is hard to present. Vocês podem até achar que é combinado, mas naquela época não tinha TikTok, nem Kawaii. Eu acho que não era combinado, não. Mas que eles iam fazer isso? Não tinha like. E tinha filhos envolvidos também. No final das contas, não tem como combinar certinho com a família inteira. A história caiu na mídia como uma bomba. Uma família comum, destruída em 28 dias por forças que eles juravam ser demoníacas. Até aqui, parece um filme de terror perfeito, né? Mas você sabe que em toda boa história de assombração existe um detalhe crucial: o que aconteceu antes. Porque nenhuma casa nasce maligna por acaso. Às vezes nasce sim. Dependendo da arquitetura, tem umas casas que bota medo. Você fala assim, não acredito que eles fizeram a escada desse jeito. Ai, que falta de noção. Quem que foi arquiteto? E no caso de Amityville, as raízes do horror estavam bem mais profundas do que os Lutz poderiam imaginar. I guess the Amityville horror really is supposed to be me, because I'm the one that got convicted of my family. Nossa, esse Ronald Defoe foi o cara que tava antes na casa, ele matou a família dele inteira. Que isso? Negócio pesado. I'm the one who said did it. I'm the one who's supposed to be possessed by the devil. Na madrugada de 13 de novembro de 1974, Ronald Defoe Jr., um jovem de 23 anos, pegou um rifle calibre 35 e atravessou a casa em silêncio. Um a um, os pais, os 2 irmãos e as 2 irmãs menores. Total vivendo com inimigos aqui. Papo sério, eu acho que deve ter até um episódio de vivendo com inimigo, não tem não? Todos estavam deitados em suas camas. Nenhum sinal de luta, nenhum vizinho ouviu gritos, só os tiros. Até hoje, essa é uma das partes mais estranhas do caso. Como 6 pessoas foram mortas dentro de uma casa sem que ninguém reagisse? Hoje em dia é uma coisa super comum, infelizmente. E vivendo com inimigo a gente tem vários relatos da mesma forma. Sei lá, eu acho que condenar a assombração é terceirizar a culpa. Às vezes o cara é psicólogo. Alguns acreditam que Ronald não estava sozinho. Outros falam em drogas pesadas. Há também quem diga que algo sobrenatural já habitava aquele lugar, controlando as suas ações. Ronald, quando foi preso, contou várias versões. Em algumas, dizia que uma voz ordenou os assassinatos. Em outras, que foi a família que tramava contra ele. O tribunal não acreditou. Ele foi condenado à prisão perpétua, onde passou o resto da sua vida até morrer em 2021. Nossa, foi esses dias pra trás, maluco, que negócio bizarro. The convicted 1974 murder spree spawned the Amityville horror franchise has done, while serving 25 years to life in prison. Depois a mansão ficou famosa imediatamente. E você pode imaginar, né? Uma casa enorme, bonita, mas com esse histórico sanguíneo.
ninguém queria comprar. Bom, eles compraram aquela família que apareceu depois. Mas eu acho que ele vai contar sobre isso. Desculpa, quebrei a expectativa. Até os Lutz aparecerem. Eles foram a segunda família a morar ali. Com o escândalo da fuga dos Lutz, o casal Ed e Lorraine Warren foi chamado. Na época, eles já eram relativamente conhecidos, mas Amityville seria o caso que consolidaria de vez a reputação deles como os maiores investigadores paranormais da América. Peraí, o casal que era investigador passou a morar na casa que foi a segunda família? Ou eu sou burro? Bom, ele vai explicar aqui, vamos lá. Well, when we go into such a home as Amityville, remember, it was not the Amityville Horror, then it was just another haunted house. Durante a investigação, Ed relatou que a casa exalava um mal. Lorraine teve visões de um espírito demoníaco que dizia estar preso ali. E foi nessa noite que a famosa fotografia do menino foi tirada. Ah, tá. Eles foram só investigar mesmo, eu viajei, tá? Desculpa, eu sei que vocês estão revoltados nos comentários nesse momento, falando, não, Oco, você é burro. Sou. Às vezes sim, mas me respeita. Eu sou streamer. A equipe montou câmeras automáticas pelo corredor. Horas depois, uma das fotos mostrou uma criança de olhos luminosos, olhando diretamente para a lente. O ar na sala parecia parar, como se a própria casa estivesse segurando a respiração ao revelar aquele vulto. Eu arrepiei. Acho que não focou, mas é um braço bem peludo, cheio de arrepios. Quem viu a imagem sentiu um frio na espinha, como se aqueles olhos brilhantes seguissem cada movimento. Vocês viram a carinha? Na época não tinha esse negócio de inteligência artificial, não. Detalhe, nenhuma criança estava na casa naquela noite. Well, you're looking at a face of what looks like a child. If you look at it, it looks like luminescent eyes, but it could be eyeglasses, it could be anything. Os jornais sensacionalistas não perderam tempo. Revistas, programas de TV, entrevistas. O caso virou um best-seller em livro, O Horror de Amityville. E logo em seguida, virou filme em 1979. Olhando para uma linha do tempo e saber que isso daqui saiu da década de 70 e que persiste ao tempo, e que se tivesse um preço bom assim, vocês morariam lá hoje em dia? Ah, eu acho que eu moraria. Nem de graça, por quê? O sucesso foi tão grande que hoje já existem mais de 30 filmes, documentários e séries sobre Amityville. É praticamente um subgênero inteiro do terror. A casa, com suas janelas em forma de olhos, virou um ícone do cinema, inspirando clássicos como Poltergeist e até a franquia Invocação do Mal, que trouxe os Warrens de volta aos holofotes. Que viagem. Ou pior que é bizarro, até reagindo, eu tô arrepiando, mas deve ser por causa do ar-condicionado também. Tá torando aqui atrás. Coloquei no cool, pessoal. Naquela opção, né? Get cool. Que gela na hora. Até hoje, curiosos e caçadores de fantasmas vêm aqui pra Long Island só para ver a casa de perto, mesmo que ela tenha sido reformada para apagar o seu passado. Ah, mas trocar a janela, hein? Trocar a janela dessa casa aqui, eu acho que acaba com o formato aterrorizante, com toda a magia da casa. Eu acho que até os fantasmas ficaram putos. Falar, aqui eu não assombro mais. Olha lá, cara. E olha só onde eu tô. Bem na frente da casa de terror mais famosa. Um dos casos mais sinistros dos Estados Unidos. O vídeo mais pedido aqui do canal. Os assassinos da família DeFeo. As assombrações dos Lutz. Tudo isso aconteceu bem aqui. Meu Deus, bate com a campainha lá. Tá perto e sai correndo. Parece até uma casinha normal, né? Inclusive, tem até um fantasminha ali da decoração de Halloween. A fachada foi reformada nos anos 2000 para despistar os curiosos, assim como eu. As famosas janelas que tinham um formato de lua, que pareciam olhos demoníacos, principalmente nos filmes isso era bastante evidente, sumiram, eles trocaram por janelas retangulares normais. A casa também foi pintada com uma cor mais clara para tentar apagar o passado sombrio. Por um lado eu entendo a família que tá morando lá, faz sentido, porque imagina a quantidade de gente curiosa que, além de ficar tirando fotinha ali na frente, não apertou a campainha para falar com eles. Devia ser um inferno mesmo, em dobro, dentro da casa e fora dela também. Os donos queriam paz, mas eu acho que não funcionou muito. Para ajudar no disfarce, mudaram até o endereço. Era 112 da Ocean Avenue na época dos crimes e dos Lutz, e agora é 108 da Ocean Avenue. Foi uma tática esperta para tentar confundir os turistas e os curiosos. Os moradores daqui de Amityville, eles odeiam a fama. Inclusive, eu tô aqui correndo um certo risco, porque eles podem até chamar a polícia. Muda para outro lugar então, pô.
É sério isso daqui. Tem muita gente que é bairrista, não? E é uma coisa que me irrita muito. Tipo assim, se alguém falar mal da sua cidade, se alguém fazer algum tipo de piada, as pessoas se ofendem. Como se aquilo fosse de fato uma obra sua. Você construiu a reputação da sua cidade como se estivesse ofendendo a sua essência, o seu caráter, a sua personalidade. Não é sobre você. Se tem piada, se tem história, é porque alguma coisa aconteceu no passado e tá tudo bem. Faça disso uma limonada. Ganhe dinheiro com isso. Ajuda os fantasmas a assombrar a tua casa. Cobra a visita. Imagina, uma casa que não quer ser encontrada. No Google, por exemplo, a casa não aparece. Ela está toda pixelada, assim, toda borrada. O que deixa a história ainda mais bizarra, né? Mentira. Agora eu quero ver. Endereço. Olha só, estou aqui, pessoal. Certo, aonde estamos? Estamos aqui na avenida. Vamos um pouco à frente. A arquitetura da casa é bem peculiar. Ela tem formato de um triângulo, que não é um triângulo. Bom, aqui a gente tá em qual endereço? 173, eu acho que tá pra trás, hein? Deixa eu vir pra cá. Vixe. Por que tá tudo embaçado aqui? Olha que desgramadinhos. Eles não embaçaram só uma casa, não. Embaçaram 10, pra confundir. E agora, estando aqui, em carne e osso, eu ainda me pergunto: quais os segredos que essa casa realmente esconde? Com tanta exposição, vieram também as dúvidas. Alguns investigadores afirmam que os Lutz inventaram boa parte dos fenômenos para lucrar, que eles estavam endividados e viram na Casa Maldita uma oportunidade de transformar terror em dinheiro. Não tinha TikTok, mas tinha oportunidade de ludibriar a população, ainda assim. Então, ainda que não tenha like, tinha dólar. Faz sentido também, olha só, vamos considerar essa possibilidade. O próprio advogado deles chegou a declarar que tudo teria começado numa noite de bebedeira, quando ele, George e Cat bolaram a ideia. Por outro lado, até hoje, os Lutz, e principalmente os filhos, nunca voltaram atrás. Continuaram dizendo que o que viveram foi real e que ninguém imagina o medo que passaram. E quanto aos Warrens, eles também nunca negaram. Pelo contrário, sempre citam Amityville como o caso mais perigoso e mais traumático que enfrentaram. Não é só os Lutz, que foi a segunda família que morou lá, que relatou que a casa realmente tinha uma energia pesada. Os próprios Warrens, que era o casal que investigava o sobrenatural da época, e era muito famoso inclusive, também relatou e assinou embaixo. Existe uma possibilidade de eles serem amigos, estarem dividindo ali todos os holofotes voltados para casa? Também existe, mas eu acho improvável. Por quê? Porque eu acho, I hope this is as close to hell as I'll ever get. Mesmo com todas as controvérsias, uma coisa é inegável. Amityville se tornou um ícone. O massacre dos DeFeo virou lenda urbana. E no fundo, essa talvez seja a essência do caso. Ele mistura tragédia real, assassinato brutal, com um possível contato com o sobrenatural. É a junção perfeita entre crime e terror. Apesar que todo crime é um terror. Tem uma máxima que diz assim: ter medo dos mortos não é adequado, mas o que assusta mesmo são os vivos, os humanos. Esses sim têm capacidade de matar alguém. Então, Amityville é real? A casa era realmente mal assombrada? Ou foi tudo um grande teatro? A verdade é que talvez nunca tenhamos certeza absoluta, mas talvez nem importe, porque o medo que essa história gera, até hoje, quase 50 anos depois, é real. E se você já sentiu a espinha gelar ouvindo sobre os Lutz, sobre Ronald DeFeo ou olhando a foto do menino no corredor, então o terror de Amityville já cumpriu seu papel. Sabe o que me surpreende nisso tudo? Se a população odeia tanto essa casa, não era para ela ter ido abaixo há muito tempo já, não? Por muito menos, ainda conhecendo os Estados Unidos da América, eles botam fogo nas coisas, eles dão golpe no seguro, gente que tem ar em casa, então assim, é natural, né? Galera, eu filmei o máximo que deu. Eu tive que sair de lá, porque o dono chegou. Basicamente foi o seguinte, ele parou o carro do outro lado da rua e ficou me encarando bastante, assim, olhando pra mim, e pegou o celular. Aí ele foi andando com o carro direto, como se fosse passar, e aí ele retornou e entrou na driveway, né, na garagem da casa, e aí eu entendi que ele era o dono da casa. Então, na hora, eu parei, assim, tudo que eu tava fazendo e saí, porque eles
definitivamente não gostam de pessoas na frente da casa. Para, velho. Quer dizer, eu sei que isso daí tira a paz das pessoas e tudo mais, mas você sabe que isso é maior do que você. Sabe que isso está carregado de história e que tem uma coisa que mundialmente é famosa e que você comprou essa casa consciente de que toda vez ia ter um curioso na frente. É uma briga meio inútil, não faz muito sentido, não. Eles podem ligar pra polícia, os vizinhos podem intervir também, se alguém vê você ali filmando, fazendo alguma coisa que pra eles é suspeito, né? Mas essa é a realidade daqui. Então, curiosos, fãs, pessoas que queiram vir aqui nessa casa, sejam bastante respeitosos, tá? Entendam que existe uma privacidade que precisa ser respeitada. Entendam que eles não te querem aqui. E tá tudo bem, é isso. A gente tem que ser o máximo discreto possível. Eu entendo sim. Mas como eu disse, é uma frustração que provavelmente eu não teria. Porque eu não teria comprado a casa, inclusive. Então, não vou ter mesmo. Até porque deve ser caro. Mas vamos lá. Hipoteticamente, comprei a casa. Eu sei o ônus e o bônus que vem com essa aquisição. Eu ainda arrisquei um pouquinho mais pra gravar conteúdo pra vocês. Eu tentei gravar detalhes de algumas cenas e até falando na frente da casa. Mas quem vier aqui, venha, faça uma foto ou passe de dentro do carro mesmo, só pra ver. E é isso. E vou dar uma dica pra vocês assim, que é meio óbvia, mas não passem nunca da calçada, tá? Entrar naquela parte ali que eles chamam de driveway, né, que é onde eles colocam os carros, já está invadindo a propriedade, tá? Ou seja, tá liberado pra ti. E eles nunca estão sozinhos, tem sempre um encosto ali. Então vigia tem. E eu tô esperando seu like, viu? Se você não deixou o like ainda, agora é a hora pra valorizar, viu? Porque eu estou correndo perigo real aqui. Exatamente. Deixa o like pra ele, comenta, compartilha. Senão o encosto vai aparecer na sua casa hoje de noite. Olhando assim pra você, ó. Eu poderia ser preso. Já pensou? Que loucura. Mas é isso. Tudo pelo conteúdo, tudo por vocês. E agora eu tô indo em direção ao cemitério. Eu vou levar vocês lá, no túmulo dos DeFeo. Nossa, todo trabalhado, negócio caro. Essa lápide. Agora eu tô aqui no St. Charles Cemetery e vim visitar o túmulo da família DeFeo, o lugar onde eles descansam eternamente. Fala DeFeo ou Defoe? Eu não sei, qual que é a pronúncia certa? Esse caso, ele divide muitas opiniões, né? Porque aconteceu um crime real. Antes das assombrações, da casa ficar tão famosa na cultura pop, no mundo de terror, né? Por causa dos filmes, por causa dos Warrens, a gente tem que lembrar que existiu um crime. Inclusive, é uma linha muito tênue, assim. Eu tenho uma certa resistência quando envolve um crime real. Eu tenho um fascínio pela história da casa em si, né? Por tudo que envolve. Eu sempre tive curiosidade de conhecer a casa, né? Tão famosa. Estar lá na casa realmente me deu uma sensação, assim, sabe? De um lugar que eu ouvi tanto falar e finalmente eu conheci. Eu acho que deve dar uma injeção de adrenalina de estar ali na frente. Talvez isso também carregue esse peso que as pessoas têm, né? De falar, eu estive perto e a energia é carregada. Eu acho que a expectativa ajuda também nisso daí. Não sei. É porque eu penso o seguinte, as pessoas que estão morando lá, estão morando há quanto tempo? E estão lá ainda. E vivos. Então, não deve ser tão aterrorizante assim nos dias de hoje. Às vezes os fantasmas que estavam assombrando lá já morreram também 2 vezes. Eu fiz questão de vir aqui pra gente não esquecer que houve um crime real. E um crime brutal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece daquele like para fortalecer o canal. Considere também a se tornar membro. Com uma pequena quantia por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos e assim pode me apoiar de um jeito diferente também. Qualquer ajuda é bem-vinda, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Pesado, não? Eu acho que existe uma possibilidade também dos donos terem comprado porque eles simplesmente são fãs e também entusiastas de terror e crimes. Não sei. Pode ser por isso. De qualquer forma, evitem as pessoas. E se um dia vocês vierem a falecer,
por favor, evitem de ficar assombrando também. Não é legal, é deselegante. Falando bem sério sobre isso também, eu não tô fazendo chacota com o crime em si, nem nada do tipo. Mas é que é um conteúdo que é pesado por si só. Então tentar comentar e ver isso daqui de uma outra ótica, de um outro ângulo, é o mínimo que eu posso fazer. Até o próximo vídeo.